Olá, chegou a hora de nós falarmos das interações da radiação ionizante na matéria. Radiação ionizante, todos sabem, é o tipo de energia ou partícula que é emitida por núcleons instáveis. Mas o que caracteriza mesmo a radiação ionizante é a sua capacidade de depositar energia no meio que ele vai atravessar. Sim, é um processo cumulativo que pode acontecer por ionização, excitação, ativação e radiação de freamento. Na ionização, fótons de raio-x ou fótons de raio gama conseguem arrancar elétrons da eletrosfera, transferindo energia para esse elétron de tal maneira que ele é transitado para um nível energético proibido, ou seja, ele escapa de dentro do átomo, deixando ele ionizado. No processo de excitação, essa transição eletrônica leva o elétron para o nível energético permitido dentro do átomo, deixando o átomo excitado. No processo de ativação, quando fótons de raio-x ou fótons de raio gama altamente energéticos, com energia superior à energia de ligação do núcleo, consegue transferir energia para um próton ou para um nêutron, levando esse próton, esse nêutron, para níveis energéticos nucleônicos muito elevados. Isso torna o núcleo instável. E o núcleo instável é sujeito às transformações nucleares que nós já conhecemos. Temos ainda a radiação de freamento, em que partículas carregadas, que nem alfa, beta, ou elétrons, ao interagir com a matéria, têm parte da sua energia cinética convertida em radiação do tipo raio-x. Mas quais são os tipos de radiações ionizantes que nós temos? Radiações diretamente ionizantes, radiação indiretamente ionizante. A radiação diretamente ionizante é formada por partículas carregadas rápidas e pesadas e por partículas carregadas rápidas e leves. No caso das partículas rápidas e pesadas, é qualquer tipo de íon atômico ou partícula com carga e massa de repouso superior à do elétron e que possui energia cinética maior que a energia de ligação dos elétrons aos átomos. Estamos falando de partículas alfa, prótons da radiação cósmica. No caso das partículas carregadas rápidas e leves, nós estamos falando de elétrons e póstrons com energia cinética maior que a energia de ligação dos elétrons aos átomos. Qual é o tipo de interação dessas partículas carregadas com a matéria? No caso das partículas carregadas, elas interagem fortemente ionizando o material diretamente. No caso das partículas neutras, elas interagem menos, ionizam indiretamente, consequentemente eles acabam penetrando um pouco mais. Aí temos como exemplo a fusão nuclear, em que nós temos uma partícula eletricamente neutra com grande energia cinética que acaba colidindo com um núcleo atômico extremamente pesado, por exemplo, o urânio 235. Quando isso acontece, ele desestabiliza completamente esse núcleo, em que ele passa por um processo de desestabilização até que chega um momento em que ele é dividido em dois outros núcleos, um de bário 141 e o outro de criptônio 92, liberando uma quantidade absurda de energia na forma da radiação gama, prótons e nêutrons. E esses nêutrons são altamente energéticos. Esses nêutrons altamente energéticos, por sua vez, vão encontrar outros átomos de urânio 235, criando novos processos de fusão, criando uma reação em cadeia. No caso das radiações indiretamente ionizantes, nós estamos falando dos raios X e dos raios gama. Então, o tipo de interação pode acontecer por efeito fotoelétrico, efeito cômputo e formação de pares eletrônicos. E o que vai definir que tipo de efeito vai acontecer na matéria é justamente a quantidade de energia transportada pelo fóton de raio-x ou de raio gama. Então, aqui neste gráfico, no eixo X, nós temos o valor da energia em megaelectronvolts e no eixo Y nós temos o número atômico do absorvedor.
Então vocês conseguem observar que, dependendo do número atômico do absorvedor e dependendo da energia, diferentes tipos de efeitos físicos podem acontecer na matéria. Vamos ao caso do efeito fotoelétrico. No efeito fotoelétrico, ocorre a transferência total de energia do fóton para um único elétron do orbital, que é expelido com uma energia cinética bem definida. Então, o fóton, a energia do fóton é transferida para o elétron que escapa de dentro do material. Nós chamamos isso de efeito fotoelétrico. No efeito Compton, também conhecido como espalhamento Compton, o fóton de raio-x ou gama é espalhado por um elétron de baixa energia de ligação, que recebe somente parte da sua energia, continuando sua sobrevivência dentro do material em outra direção e com menor energia. E temos ainda a formação de pares elétron-pósitron, que ocorre sempre que fótons muito energéticos passam perto de núcleos de elevado número atômico, interagindo com um forte campo elétrico nuclear. Nessa interação, a radiação desaparece e dá origem a um par elétron-pósitron. De posse dessas informações, é importante nós destacarmos os trabalhos que foram realizados no passado para que a gente possa construir os sistemas de unidade e as regras de proteção radiológica que trabalham com radiação ionizante. Então, as principais comissões responsáveis por essa atividade aconteceram em 1925 e 1928. Em 1925, nós tivemos a International Commission on Radiation Units and Measurements, a ICRU. Então, foi em 1925 que foram definidos os primeiros padrões de unidade de medida de radiação ionizante, né? Já a de 1928, que é a International Commission on Radiological Protection, a ICRP, ela elaborou pela primeira vez normas de proteção radiológica, estabeleceu limite de exposição à radiação ionizante para o indivíduo ocupacionalmente exposto. É importante a gente destacar que naquela época, veja bem, nós estamos falando da década de 1930, 1940, um período em que as pessoas já estavam utilizando abertamente a radiação ionizante para tratamento de câncer, já estavam utilizando abertamente os raios-x para as radiometrias, tá? Inclusive, foi em 1925 que algumas unidades foram definidas. Estão relacionadas às grandezas físicas: atividade, exposição, dose absorvida, taxa de dose absorvida, taxa de dose equivalente, taxa de dose efetiva e dose efetiva. Tá? Nós vamos entender cada uma dessas grandezas físicas. A atividade nós já sabemos, ela é a taxa de decaimento radioativo. Ela afirma para a gente o quão intensamente um nuclídeo, uma amostra contendo nuclídeo, está decaindo com o tempo. Para nós, de acordo com as IRCPs e a IRCU, nós vamos estar utilizando a atividade em milicurie. A exposição nada mais é do que a capacidade de ionizar o meio. Mas vejam bem, então naquela época, convencionou-se que as grandezas elas eram realizadas pensando inicialmente nos raios-x interagindo com o ar e depois, por meio de fatores apropriados, esses resultados que foram definidos para a radiação do tipo X para interação com o ar seriam calculados para outros tipos de radiações ionizantes interagindo com outro tipo de meio material. Então, no caso, a capacidade de ionizar as moléculas de ar pela radiação ionizante do tipo raio-x, tá? É representada pela grandeza física exposição. A exposição vai ser representada pela letra X maiúscula e a sua unidade de medida, de acordo com a ICRU de 1925, é o Röntgen. Tá? Então, nessa equação,
você tem a letra grega gamão. Essa letra grega gamão é extremamente importante para a gente. Ela fala para nós a respeito da constante da taxa de exposição. Ela é o parâmetro que vai definir para a gente qual é o tipo de radiação ionizante que vai estar criando a exposição. Ela é um parâmetro intrínseco de cada radionuclídeo. Tá? Então, de acordo com a ICRU de 1925, a constante da taxa de exposição ela tem a seguinte unidade: Röntgen vezes centímetros ao quadrado, dividido por milicurie vezes hora. Então, percebam que nessa equação, o gamão é a constante da taxa de exposição. A é a atividade. T é o tempo com que o indivíduo vai ficar exposto à radiação ionizante. E R é a distância que vai do indivíduo que está sendo exposto até a fonte de radiação ionizante. Então veja, a atividade tem que ser medida em milicurie, o tempo tem que ser definido em hora e o gamão em Röntgen vezes centímetro ao quadrado por milicurie vezes hora. Aqui nós temos uma tabela com os valores da taxa de exposição conhecido para os principais radionuclídeos conhecidos, que vão do actínio até o zircônio 95. Tá? Então, aqui nós temos 3 colunas, em que nós temos os nucleídeos, e aqui nós temos a constante da taxa de exposição. Tá? Daqui um pouquinho eu vou falar o que vem a ser esse E. Tá? Então, ele é tabelado. Então, sempre que eu vou trabalhar com radionuclídeo, eu tenho que conhecer qual é a sua constante da taxa de exposição para que eu possa calcular os principais parâmetros físicos relativos à proteção radiológica. Tá? Na sequência, nós podemos calcular a chamada dose absorvida. Tá? Então, a dose absorvida informa para a gente a quantidade de energia por unidade de massa de ar. Então, a quantidade de energia transferida pelo raio-x por unidade de ar. Então, quando você expõe o ar à radiação do tipo raio-x, você ioniza as moléculas de ar, você transfere energia para essas moléculas de ar. Então, a razão entre essa quantidade de energia que foi transferida para essas moléculas de ar pela massa dessas moléculas de ar é a dose. Tá? Então, que é o chamado Coulomb por quilograma. O Coulomb por quilograma é o Gray. Tá? Então, de acordo com a ICRU de 1925, então a dose absorvida é o Gray. Tá? A fórmula que nós utilizamos para calcular a dose absorvida é o gamão, linha, vezes a atividade, vezes o tempo, dividido por R ao quadrado. Mas quem é esta constante gamão, linha? Tá? Esta constante gamão-linha, ela é derivada da constante da taxa de exposição, a partir dessa equação de equivalência aqui. Tá? Então, o gamão-linha é 0,876 vezes a constante F vezes a constante da taxa de exposição. Por que essa equação é importante? Porque é essa equação aqui que vai começar a definir para a gente a interação da radiação ionizante não no ar, mas no meio em questão. Por quê? Porque esta constante F aqui é o chamado fator de conversão de dose. Ela leva em consideração a diferença de densidade do ar para o meio onde a radiação ionizante vai penetrar. Então vejam, quando nós levamos em consideração a constante gamão, que é a constante da taxa de exposição, nós estamos informando para o sistema que nós não estamos utilizando mais raio-x, nós estamos utilizando outro tipo de radiação ionizante, que pode ser emitido por qualquer um desses radionuclídeos que estão aqui na tabela.
No momento que você insere nessa equação o fator de conversão de dose, você está dizendo para o sistema que, opa, essa radiação ionizante emitida por um radionuclídeo que tem uma constante de taxa de dose gama, ela não está interagindo com o ar, mas ela está interagindo num meio cujo valor do fator de conversão é F. Tá? Então, esta constante F, tá? Esta constante F, que é a constante que reflete para nós o fator de conversão de dose, também é tabelado. Então, aqui nós temos a constante da taxa de exposição e aqui nós temos a constante do fator da taxa de dose. Então, sempre que eu for trabalhar com radionuclídeo, eu tenho que conhecer o gamão e o F para poder calcular as grandezas físicas. Então, no nosso caso, nós vamos estar trabalhando com césio 137 e o cobalto 60. Então, vamos olhar aqui na tabela, ver se a gente consegue identificar onde é que está o césio 137 e o cobalto 60. Tá? Então, ouro, bário, césio 124, césio 127, césio 134, césio 137. Olha, o césio 137 ele tem uma constante da taxa de exposição de 3,43. E tem um fator de conversão de dose de 0,962. Olha que bacana isso, né? De posse dessa informação, que é a dose absorvida, nós podemos calcular a taxa de dose absorvida. É simplesmente a razão temporal da dose absorvida pelo tempo. Tá? Então, quando nós pegamos a equação anterior e dividimos pelo tempo, nós temos a taxa de dose absorvida, que é D ponto. Tá? Então, a taxa de dose absorvida vai ser medida em Gray por hora, de acordo com a ICRU de 1925. Além disso, nós temos também a taxa de dose equivalente. Por que a taxa de dose equivalente é importante? Porque cada radionuclídeo ele pode emitir mais de um tipo de radiação ionizante. Então, no caso do césio 137, ele é um emissor de beta e gama. Então, para que eu possa calcular a taxa de dose apropriada, eu tenho que informar para o sistema qual é o tipo de radiação ionizante que aquele radionuclídeo que está lá na tabela está emitindo. Tá? Então, no caso, eu vou ter que pegar simplesmente a minha taxa de dose absorvida, que é D ponto, e multiplicar essa taxa de dose D ponto por um fator de qualidade. E é esse fator de qualidade, que é medido em sievert por Gray, que vai dizer para a gente qual é o tipo de radiação ionizante que está interagindo com a matéria. Tá? Então, no caso de raio-x, raios gamas, partículas betas, nós temos um fator de qualidade igual a 1 sievert por Gray. Se for prótons, pósitrons, o fator de qualidade passa a ser 10 vezes maior. Então, passa a ser 10 sievert por Gray. Se nós tivermos partículas do tipo nêutrons, partículas não carregadas, aí esse fator de qualidade aumenta muito, ele vai para 20 sievert por Gray. Agora, se for partículas alfa, nós também temos um fator de qualidade extremamente elevado de 20 sievert por Gray. Então, percebam que a taxa de dose recebida pelo indivíduo depende do tipo de radiação ionizante que você está recebendo. Por isso que nós temos o conceito de taxa de dose equivalente, que é essencialmente a taxa de dose absorvida multiplicada pelo fator de qualidade. Além disso, veja, você pode, numa clínica, receber radiações ionizantes de forma localizada. Então, se você está tratando de um câncer, por exemplo, no estômago, você não vai irradiar todo o indivíduo com radiação do tipo gama. Você quer lesionar apenas as células cancerígenas, porque foi
Foi comprovado que as radiações ionizantes, elas são mais letais às células cancerígenas do que às células saudáveis. A mesma coisa acontece com o raio-x. Então você faz uma incidência localizada. Aí você precisa calcular a taxa de dose localizada que o indivíduo está recebendo. Então, para isso, o que é que você faz? Você pega a taxa de dose equivalente que você calculou e tem que multiplicar por um fator de ponderação. Tá? Inclusive, esses fatores de ponderação eles foram sendo modificados ao longo do tempo. Tá? Então, os valores que nós estamos adotando hoje são de 2007. Tá? Então, por exemplo, no caso do estômago, o fator de ponderação ele é 0,12. Tá? Mas acontece que a radiação ionizante não atingiu apenas o estômago, atingiu o estômago e o esôfago. Tá? Então, o que é que eu vou ter que fazer para calcular a taxa de dose efetivamente foi absorvida? Olha, então como foram 2 órgãos que foram atingidos, então eu vou ter que pegar a taxa de dose equivalente, multiplicar por 0,12 e somar esse resultado com a taxa H ponto multiplicado pelo fator de ponderação 0,4. Mas acontece que eu fiquei próximo à fonte radioativa que irradiou todo o meu corpo. Então neste caso, o fator de ponderação que você vai utilizar é igual a 1. Tá? E aí, uma vez que o fator de ponderação é igual a 1, então você tem que a taxa de dose equivalente, H ponto, se transforma em taxa de dose efetiva. Tá? Lembra, do mesmo jeito que a taxa de dose equivalente é sievert por hora, a taxa de dose efetiva é sievert por hora também. Por que esse resultado é importante? Porque uma vez que você conhecer a taxa de dose efetiva que o indivíduo está recebendo, você pode calcular a dose efetiva de radiação ionizante que o indivíduo recebeu. Tá? Simplesmente multiplicando a taxa de dose efetiva pelo tempo, tá? Em hora. Então, se a taxa de dose efetiva é sievert por hora, então a dose efetiva que você vai receber é em sievert, tá bom? Por que a dose efetiva ela é tão importante? Tá? Ela é tão importante porque ela está associada diretamente aos danos biológicos que vão acontecer no ser humano. Né? Então, por exemplo, raios alfa causam queimaduras, tem baixo poder de penetração, entretanto, ele tem um fator de qualidade muito alto. Então, ele transfere energia de forma muito intensa para a pele. Então, queima de maneira muito rápida. Tá? Já os raios beta e gama, eles penetram um pouco mais, tá? Queimam um pouco menos. Entretanto, ele tem um poder muito grande de provocar deformações celulares que podem, inclusive, causar câncer. Né? Então, esse conceito de dose efetiva foi introduzido em 1950. Tá? Inicialmente, ela foi utilizada em radioterapia, no tratamento de tumores. Né? Em tese, a gente precisava definir a quantidade de energia a ser fornecida no tumor para que a gente possa matar as células malignas. Né? E aí, depois disso daí, perceberam que a dose total prescrita para o tratamento de tumores variavam de 50 sievert a 70 sievert, em sessões que jamais poderiam ultrapassar 2 sievert. Por quê? Porque a dose letal que mata 50% dos seres humanos com uma exposição de corpo inteiro no intervalo de 30 dias é 4 sievert. Tá? Então, se você tiver próximo a uma fonte radioativa de extrema atividade, se você receber uma dose efetiva de 4 sievert, você vai a óbito. Doses próximas a 2 sievert já começam a provocar no seu corpo efeitos biológicos que culminam na síndrome da intoxicação aguda. Tá? Então, sim, os indivíduos que estão passando por radioterapia, eles vão estar recebendo doses que variam de 50 a 70 sievert, tá? E não mais que 2 sievert por sessão. Tá? Inclusive, é o técnico de radiologia que vai fazer todos esses cálculos. Tá? Vocês estão percebendo que nós chegamos na unidade sievert? Por que isso é tão importante para a gente?
Porque nós podemos definir os limites de dose efetiva, tá? Então eu vou chamar de limite de dose efetiva LE. De acordo com a CNEM, o público-alvo ele pode receber um limite de dose efetiva de 5 milisievert por ano. Tá, se eu estou pegando uma dose efetiva e dividindo por um tempo, então na verdade eu estou falando de uma taxa. Então você pode dizer que isso que eu acabei de definir para vocês é a taxa anual limite de dose efetiva que ele está recebendo, tá? No caso do indivíduo ocupacionalmente exposto, é o meu caso, esse limite de dose efetiva anual ele é aumentado para 20. Mas isso por quê? Porque eu sou dosimetrado e 2 vezes por ano eu tenho que fazer exames especiais relacionados a exame de sangue e indicadores tumorais, tá? E o que de certa maneira me dá uma certa segurança, né? Lembrando que nós já comentamos em aulas anteriores, o indivíduo público comum ele já recebe no meio ambiente uma dose anual de 2,43 milisievert, né? Que são as radiações de fundo, as radiações cósmicas, né? Como que eu posso utilizar esse limite de dose efetiva para calcular as taxas limite de dose efetiva? Inclusive, eu quero chamar a sua atenção que esta aqui é a fotografia da nossa fonte radioativa que nós compramos, que já está no nosso laboratório. Essa aqui é cobalto 60. E isso aqui é o dosímetro digital que tem no nosso laboratório. Tá? Então, vocês estão observando que esse dosímetro digital, ele fornece para nós uma leitura em microsievert hora. O que significa essa leitura? Essa leitura é a leitura da taxa de dose recebida por você, tá? Então aqui dentro já foram feitos todos esses cálculos que eu acabei de apresentando para vocês, tá? Então só para vocês terem uma noção da leitura que ele está apresentando aqui. Então, na maneira com que eu posicionei o equipamento, ou seja, muito próximo à fonte radioativa, a leitura que ele está apresentando para a gente é de 5,73 milisievert por hora. Tá? A leitura aqui de baixo informa para a gente qual é a dose, a taxa de dose efetivamente recebida durante a leitura do equipamento. Tá? Então, veja bem, a taxa limite de dose, que eu vou chamar de LE ponto, eu vou pegar os 5 milisievert por ano, então 5 milisievert é a mesma coisa que 5.000 microsievert, tá? Então, 5.000 microsievert e vou dividir por um ano, tá? Como um ano tem 365 dias, então 5.000 dividido por 365 dá 13,69. Então, 13,69 microsievert é a taxa limite de dose diária que eu posso receber. Você é indivíduo público. Então, o indivíduo do público não pode receber mais que 13,69 microsievert em um dia. Mas como um dia tem 24 horas, quando eu dividir 13,69 por 24, eu vou ter a leitura de 0,57 microsievert. Então, 0,57 microsievert por hora é a taxa limite de dose efetiva que você pode receber. Então, quando você estiver lá no laboratório, você vai utilizar o dosímetro digital para verificar se a taxa de dose que você está recebendo é menor que 0,57. Se a taxa de dose for menor que 0,57, você está dentro do limite de segurança, que é 5 milisievert por ano. Ah, professor, tá, mas eu fiz o experimento e o dosímetro indicou que eu estou recebendo uma taxa de dose de 0,57. O experimento durou 2 horas. Então, significa que a minha dose efetiva deu 1,14. Opa, 1,14 é maior que 0,57. Sim, só que 1,14 é menor que 13,69. E como você não vai passar as 24 horas do dia fazendo esse experimento,
Então você recebeu naquele dia apenas uma dose de 1,14. Então você já atingiu você está dentro do limite diário. Claro que se você tiver que repetir o experimento, você não vai repetir o experimento naquele dia. Você vai deixar para repetir o experimento numa nova data, ok? No caso do indivíduo ocupacionalmente exposto, qual é o meu limite? Tá? Então, 20 milisievert por ano é a mesma coisa que 20 mil microsievert por ano. 20 mil dividido por 365 dias dá 57,79 microsievert por dia. Então, em um dia, eu posso receber uma taxa de 54,79. Perceba que esse valor por dia é superior a 5,73 que o equipamento está registrando aqui. Tá? Então, 5,73, para chegar em 54,79, é um fator de mais ou menos 9. Então, eu posso passar 9 horas manipulando esta fonte radioativa para eu atingir o meu limite diário de dose. É claro que eu não vou passar 9 horas fazendo esse experimento. Tá? No máximo, eu vou poder trabalhar com 50% disso. A gente limita em 4 horas por dia. Certo? Aí, como exemplo, pessoal, nós vamos calcular a dose efetiva que um aluno vai experimentar fazendo um experimento utilizando a fonte de Césio 137, tá? Então, nesse exemplo, considere que você vai estar com uma fonte de Césio 137, emissor de beta e gama, com uma atividade de 5 microcurie, tá? Que é a mesma coisa que 0,05 milicurie. A constante da taxa de dose dela é 3,43 Röntgen vezes centímetro quadrado, milicurie vezes hora. O fator de conversão de dose dele é 1,098 centigrade por Röntgen. Então, nós temos que determinar o valor da taxa de dose efetiva que é absorvida pelo corpo dessa pessoa, localizada a uma distância de 50 centímetros dessa fonte. Tá? Então, muito bem. A taxa de dose é dada por essa equação. D ponto, γ', atividade, dividido pela distância ao quadrado. O γ', que é a constante da taxa de dose, é 0,876 vezes F vezes o γ'. Então, quando eu multiplico 0,876 vezes o fator F, que é 1,98, vezes 3,43, nós temos que o nosso fator de conversão de dose, γ', é 32,99 vezes 10 a menos 3 Gray, centímetro quadrado, milicurie vezes hora. Então, veja. A questão da unidade, né? O fator F é centigrade por Röntgen, vezes Röntgen, centímetro quadrado, milicurie vezes hora. Tá? Então, Röntgen cancela com Röntgen e vai ficar Gray, centímetro quadrado, milicurie vezes hora. O cent é 10 a menos 2. Tá? Então, quando nós fazemos a multiplicação, chegamos nesse resultado. Ótimo. Agora que eu conheço a minha constante da taxa de dose, é só eu fazer o cálculo de D ponto. Então, D ponto é 32,99 vezes 10 menos 3, Gray, centímetro quadrado, milicurie vezes hora, multiplicado pela atividade. Olha, a atividade expressa em milicurie, tá vendo? Ó? Embora a nossa fonte seja 5 microcurie, eu escrevi ela neste formato para ficar com milicurie aqui. Tá? Dividido pela distância que eu vou estar da fonte, que no caso é 50 centímetros ao quadrado. E o resultado é 0,069 microgray por hora. Tá? Então, em se tratando de um emissor beta e gama com fator de qualidade igual a 1 sievert por Gray, então nós pegamos esse resultado e multiplicamos por 1 sievert por Gray. Tá? A Gray cancela com Gray, e aí nós temos que a taxa de dose que a gente vai estar recebendo no experimento é 0,069 microsievert por hora. Tá? Então,
Se você estiver a 50 centímetros da fonte de césio, você estará recebendo uma taxa de dose de 0,69 microgray por hora. Tá? Então, como nós sabemos? Como nós sabemos que o limite de taxa de dose que você pode receber é 0,57, então veja, você vai estar recebendo um valor que é 8 vezes menor que isso. Então, trata-se de um experimento completamente seguro para você, desde que você fique a 50 centímetros da fonte. Tá? Ok?